Bom dia a todos. Meu nome é Aline Sayuri Hayashi. Sou acadêmica do 5º ano de Medicina da Universidade Francisco Beltrão e eu fui contemplada com a bolsa da CNPq com a seguinte pesquisa: prevalência de depressão, ansiedade e estresse em pacientes com HIV/AIDS em uma regional de saúde do Paraná, Brasil. A coautora do presente trabalho foi a acadêmica Rebeca Santana Cooper, e os orientadores do estudo foram os professores doutores Lirane Elise Defante Ferreto, Lia Beatriz Henke de Azevedo e Guilherme Welter Wendt. Sobre a introdução, em comparação com a população geral, pessoas que vivem com HIV possuem maior risco de desenvolver problemas de saúde mental, sendo relatados a depressão e a ansiedade como os transtornos mais prevalentes. O transtorno depressivo, ele pode ser causado por diversos fatores externos, como a inexistência de cura para o HIV, os limites impostos pela doença e o preconceito. A ansiedade, ela se caracteriza por sintomas de preocupação em excesso, isolamento social e agitação psicomotora. Já o estresse, ou distress factor, ele é caracterizado por sintomas mistos de ansiedade e depressão, apresentando-se como um estado de tensão excessiva e crônica. Os transtornos psíquicos, eles apresentam um fator de risco, aumentando a morbimortalidade e afetando negativamente na evolução do HIV. Como objetivo do trabalho foi estimar a prevalência de depressão, ansiedade e estresse em indivíduos infectados pelo HIV em um serviço de atendimento especializado, SAI HIV/AIDS do Paraná, Brasil. Sobre os materiais e métodos, trata-se de um estudo transversal que foi realizado no SAI HIV/AIDS em Francisco Beltrão. Os dados foram coletados somente a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A população foi composta por indivíduos maiores de 18 anos que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi feita com informações sociodemográficas, clínicas, e também foi feita uma aplicação de questionário da escala de depressão, ansiedade e estresse, ou DAS-21. Para análise dos dados, foram realizados o teste de Q quadrado para fazer uma associação entre a severidade dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse e as variáveis do estudo. O teste Lüdemann-Whitney foi feito para comparar as diferenças entre as variáveis contínuas e foi realizado também intervalos de confiança de 95% e considerados significativos as associações com valor de P menor que 0,05. Sobre resultados e discussão, ao longo de um ano, aceitaram participar da pesquisa 97 pacientes com uma idade média de 47,01 anos. Em relação às características da amostra, foi encontrado que a maioria dos entrevistados tinham escolaridade de ensino médio ou acima, renda maior do que um salário, sexo masculino, eram sexualmente ativos, eram heterossexuais, estado civil sozinho e anos de HIV de 10 anos ou mais. Nosso estudo encontrou uma prevalência de 29,35% de depressão, 45,16% de ansiedade e 37,89% de estresse. Só foram considerados os sintomas moderados a graves para a caracterização da prevalência. Então, nosso estudo encontrou maiores taxas de ansiedade em relação a estresse e depressão em pessoas que vivem com HIV, e os resultados foram semelhantes a uma pesquisa africana, que também utilizou a escala DAS-21 e encontrou como prevalência, né, de ansiedade 40%, estresse de 10% e depressão de 28%. Houve divergência em relação aos outros estudos com metodologias diferentes, que demonstraram maiores taxas de depressão em relação à ansiedade. Foram encontrados poucos estudos em relação ao estresse.
Um estudo da Malásia relatou 22% de sintomas moderados a graves de estresse, e o estudo africano relatou uma prevalência de 10,6% de estresse, demonstrando resultados menores que o nosso estudo. Sobre a relação entre as variáveis da amostra em comparação com os sintomas de depressão, ansiedade e estresse, houve significância apenas em relação à variável renda e tempo vivendo com o HIV. Aqueles com renda menor do que um salário mínimo apresentaram sintomas moderados a graves de ansiedade e estresse. Já pessoas que viviam com HIV até 9 anos tiveram uma associação com maior severidade dos sintomas de ansiedade em comparação com pessoas que viviam com HIV por 10 anos ou mais. Um estudo brasileiro associou renda mensal de até 2 salários mínimos como fator de risco para a depressão, e uma revisão sistemática africana associou nível socioeconômico alto com baixo risco de desenvolvimento de sintomas depressivos em jovens que vivem com HIV. Não foram encontrados estudos que associaram tempo vivendo com HIV diretamente a sintomas de ansiedade. Como conclusões, então, do nosso estudo, tivemos algumas limitações. Muitos pacientes eram provenientes de outras cidades e tiveram pouco tempo disponível para responder os itens descritos naquele questionário das 21. Além disso, por se tratar de um estudo transversal, não é possível avaliar causa e efeito em relação aos fatores avaliados. Sugere-se a elaboração de novas pesquisas sobre essa temática com o uso do DAS-21 em outras cidades e contextos, uma vez que o nosso estudo detectou uma escassez de estudos padronizados que permitissem uma análise mais adequada da prevalência de depressão, ansiedade e estresse em pessoas que vivem com HIV. Ressaltamos também a importância do rastreamento de depressão, ansiedade e estresse nas consultas de acompanhamento para promover ações de acompanhamento psicológico e psiquiátrico e garantir uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Obrigada a todos pela atenção e gostaria de agradecer à CNPq e à UniOeste pelo apoio.